Hoje a gente vai fazer uma prática de meditação, uma meditação de pensar, contemplar e repousar, né? Baseada em um dos tattvas, que são os princípios da consciência, né? Só lembrando que eu tinha te falado um pouco antes aqui, os tattvas, né? Os princípios de manifestação, né? Os princípios de manifestação, eu falei princípios de consciência, não, os princípios de manifestação, ele é uma contemplar os tattvas, né? Segundo o Satchidananda, num comentário que ele faz num capítulo 3 dos Sutras do Patanjali, o Satchidananda comenta que no Tirumantira, o Tirumula, ele fala que a contemplação de todos os tattvas é uma forma de ir trazendo a consciência iluminada para o praticante, porque ele começa a contemplar, né, sobre todas as formas de manifestação, que são os tattvas, né, as formas de manifestação. Então você vê as formas de manifestação de Prakriti, de Purusha, de Maya, nos vários desdobramentos de Maya, Kala, Vidya, Raga, Kala, Niyati, etc. Né? Até para Mashiva, né, que é o ápice lá, a união, a fusão, a realidade máxima. Eu não vou entrar em detalhe nisso hoje, porque eu quero falar especificamente de um dos 5 desdobramentos de Maya, ou dos 5 Kankukas, né, que é Vidya. Vidya é o conhecimento parcial ou limitado. Então, eu quero comentar um pouco sobre isso, assim. Eu não sei se você tem essa sensação, Deusdedit, mas a nossa linguagem ela é limitada, né? Tinha um taoísta, né, o Lao Tse, do Tao Te Ching, né, uma obra taoísta assim, muito referência, muito famosa. E o Lao Tse era um grande mestre, né, considerado realizado também, que o Lao Tse ele falava uma coisa assim, que o nome mata a coisa. Em outras palavras, é que o ato de dar um nome para o objeto que está sendo observado é um ato de limitá-lo, né? Por isso que, olha que interessante, você vai vasculhando esse conhecimento, você vai ver que ele tem sentido. Quando os budistas vão falar dos 5 princípios que vai construindo o ego, que é chamado dos 5 skandhas, né? Um dos últimos, ou o 4º princípio, é a intelectualização. E conforme os princípios vão aumentando, né, chegando do 1º ao 5º, é como se a mente estivesse coagulando cada vez mais. Por mais que o ato da razão, da racionalidade, do intelecto, dentro de um ponto de vista comum, é algo que poderia ser libertador, de desaprisionar a pessoa de uma série de ignorâncias, né? Porque isso também é importante, né? A pessoa ter cultura, ter conhecimento, etc. Mas dentro de um ponto de vista aqui que eu estou tentando trazer à luz da yoga, do budismo, até mesmo do taoísmo, se for pensar no Lao Tse aí com essa fala dele, é como se quando a gente intelectualiza, a gente perde a experiência direta. Quer ver um exemplo simples assim? Sabe quando você ouve uma música e você é extremamente arrebatado por um trecho da música, que ela te causa uma sensação no corpo ou um sentimento que você simplesmente arrepia dos pés à cabeça e começa a chorar e sente coisas que você nunca sentiu antes, sensações que aí chega uma pessoa para você e fala assim, o que está acontecendo? Descreve isso. E a única coisa que você consegue falar é assim, é inefável, eu não consigo falar. A única coisa que eu consigo é sentir, né? Então, quando a gente... Eu não estou fazendo aqui apologia à ignorância, né? Que a gente não deva estudar, não deva se intelectualizar, mas dentro do ponto de vista que eu estou tentando trazer aqui, pensando em vídeo como conhecimento parcial, o que eu quero provocar nessa prática de meditação que a gente vai fazer é perceber o quanto que o nosso ato de dar nome às coisas, de intelectualizar as coisas,
pode, ao invés de fazer com que a gente compreenda a natureza profunda da coisa, nos afaste dela, né? E aí você me pergunta assim, mas e aí, como que eu vou fazer então? Aí é a questão de a gente começar a praticar o olhar sobre as experiências, os fenômenos, de um olhar sem julgamento, entende? Né? É um pouco do que a gente percebe nas práticas de Tratak, de meditação em objetos fixos, né? Onde o observador, quando observa o objeto, o observador observando o observado, ele, quando ele vai parando de estou aqui olhando para uma tigela, essa tigela sai som, etc. Quando ele vai se desapegando disso, ele talvez comece a contemplar níveis mais profundos que aquela intelectualidade pré-construída por memórias, etc., julgamentos, pré-análises, pré-julgamentos. De repente ele se esvaindo daquilo, ele acaba conseguindo ter uma experiência mais profunda e direta sobre o objeto, né? Eu acho interessante a gente contemplar, meditar sobre esse tátiva, né, de vidya, para começar a perceber o quanto que muitas vezes os nossos olhares e análises sobre as coisas à nossa volta não contemplam a realidade última, e sim uma realidade limitada, né? E aí, a partir do momento, que aí é isso que eu pego muito dessa prática, a partir do momento então que eu passo a olhar para tudo à minha volta, contemplando já de uma maneira que as chances de eu estar olhando de maneira limitada por causa das minhas pré-construções faz com que talvez eu abra um campo, um maior espaço para que eu consiga refletir e olhar para esse objeto de uma maneira mais profunda do que até então a minha visão corriqueira conseguiria, né? É muito comum, né, a gente ver quando a gente tem essa necessidade de sair racionalizando, né? O Shogyan Trungpa, ele fala no Além do Materialismo Espiritual uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que muitas vezes a nossa necessidade, né, não é que ele é contra a intelectualização, a racionalidade, mas ele fala que essa nossa necessidade muito pungente de racionalizar, intelectualizar tudo, é uma forma de a gente nos proteger da experiência direta, da nossa verdadeira realidade. E ao racionalizar as coisas à nossa volta, intelectualizá-las, na verdade a gente está criando uma forma de nos proteger e ao mesmo tempo de nos afastar dessa realidade direta. E que se a gente conseguisse abrir esse campo, esse espaço, para não trazer na análise aquilo que já foi construído, a gente tem uma possibilidade de ir mais próximo da realidade direta. Então, assim, resumidamente, nós vamos fazer uma prática de pensar, contemplar e repousar, onde a gente vai de novo olhar para coisas dentro de nós, mas numa perspectiva de um espaço mais aberto e amplo, para que a gente consiga ir além das nossas construções, julgamentos, análises preconcebidas, etc. Okay? Conceitos, né? Okay? É um desafio, né? A gente tem, a mente da gente tem, para estar sempre analisando, julgando, está sempre fazendo esse trabalho intelectual, né? Fora disso, você não consegue. É que não consegue você vivenciar diferente disso, né? Abstração, né? Não sei se você abstrata além do conceito. O que você tem de algo. Você ir além daquilo que você objetivamente você está com nome, está catalogando as coisas. Você vai romper isso. Isso, o catalogar, o racionalizar, ele cumpre um objetivo, né? A gente não pode ser... Olha o que bênção a pessoa ter desenvolvido as leis newtonianas para o mundo macroscópico, para a gente construir prédios, a termodinâmica, né? Olha o que a gente faz com a astrofísica, com as leis que a gente entendeu. Não é negar isso é importante, né? Mas acho que o que está em xeque aqui nesse debate, né,
é saber que tem algo também além. Além. Tem algo além do objetivo, né? O Ciro Aurobindo, ele tinha uma fala muito interessante, assim, que duas falas dele que eu acho muito legal, que ele falava assim, chegou uma etapa na vida dele que ele falava que ele estava desaprendendo a pensar, que ele sentava para escrever os ensinamentos dele, ele só deixava e vinha, e ele ia anotando. E ele tinha como ele tinha uma visão muito política também, assim como o Gandhi, né? Ele também foi advogado e tal, e depois um yogi, né? Ele tinha uma visão que a próxima revolução que o ser humano faria, né, e que seria uma revolução sem precedentes, é uma revolução espiritual, né, que ele chamava de revolução supramental, que nada mais é que supramental além da mente. Dentro da linguagem iógica é buddhi, né? É você começar a atuar com a intuição, né? Saber usar a intuição de maneira clara, né? Eu vejo que essa proposta do Tirumular, né, e não deixa de ser do Patanjali também, que está lá nos Sutras, de a gente começar a contemplar sobre cada um dos tattvas ou princípios de manifestação, é para começar a realmente criar um campo de abstração, de contemplação mais amplo, né? Porque a gente vai aproximando da realidade mais direta. Porque o processo de iluminação nada mais é que você começar a ver fora da curva, né? Você se enxerga num outro espectro, numa outra compreensão, e você passa a ver as coisas à sua volta por uma perspectiva mais ampla, né? Acessar isso aí.